Capítulo 12. Projeto Coerência por um mundo melhor. Vivemos em um tempo de extremos, e esses extremos são reflexo de uma velha consciência que não pode mais sobreviver e de uma futura consciência na qual a própria Terra e todos no planeta estão se transformando. A velha consciência é movida por emoções de sobrevivência, como ódio, violência, preconceito, raiva, medo, sofrimento, competitividade e dor, que servem para nos induzir a acreditar que estamos separados um do outro. A ilusão de separação sobrecarrega e divide indivíduos, comunidades, sociedades, países e a mãe natureza. A desatenção, o descuido, a ganância e o desrespeito à atividade humana ameaçam a vida como a conhecemos. Por simples questão de lógica e razão, esse tipo de consciência não pode se sustentar por muito mais tempo. Como tudo caminha para polaridades extremas, é inegável que muitos dos sistemas atuais, políticos, econômicos, religiosos, culturais, educacionais, médicos ou ambientais, são desmontados à medida que paradigmas antiquados caem. Podemos ver isso de forma mais proeminente no jornalismo, em que ninguém mais sabe em que acreditar. Algumas mudanças refletem escolhas das pessoas, outras refletem níveis crescentes de consciência pessoal. Uma coisa é óbvia: nessa era da informação, tudo o que não está alinhado com a evolução da nova consciência vem à tona. Se você não está ciente de que ocorre um aumento na frequência e energia neste momento, um aumento na ansiedade, tensão e paixão, talvez não esteja prestando atenção ao seu estado de ser e à interconexão da humanidade com essa energia. Além de agitações nos ambientes políticos, sociais, econômicos e pessoais altamente carregados, muita gente também sente o tempo acelerando, ou que acontecimentos importantes estão ocorrendo a intervalos de tempo menores. Dependendo do ponto de vista, pode ser um momento histórico emocionante de despertar ou indutor de ansiedade. Independentemente disso, o velho deve desaparecer ou desmoronar para que algo mais funcional possa surgir. É assim que pessoas, espécies, consciência e o próprio planeta evoluem. A excitação energética nos seres humanos e na natureza gera várias perguntas. Será que estão em cena influências maiores que afetam a correlação da humanidade com violência, guerra, crime, terrorismo, e inversamente, paz, unidade, coerência e amor? Será que existe uma razão para tudo isso estar acontecendo neste momento específico? A história de projetos de reuniões pela paz. Até o momento, o poder dos projetos temporários de reuniões pela paz já foi exibido e minuciosamente atestado em campo em mais de 50 demonstrações e 23 estudos científicos revisados por especialistas acadêmicos independentes no mundo todo. Os resultados demonstraram, de forma consistente, um efeito positivo na redução imediata de crimes, guerra e terrorismo em uma média superior a 70%. Pense um pouco. Quando um grupo se reúne com a intenção específica ou a consciência coletiva de mudar alguma coisa ou produzir um resultado com energia e emoções de paz, unicidade ou união, mas sem fazer nada fisicamente, o campo unificado consegue produzir mudanças em 70% do tempo. Para quantificar os resultados desses estudos, os cientistas usam uma medida chamada análise lead-lag. O objetivo da análise é descobrir correlações entre pessoas e incidentes. Por exemplo, a análise lead-lag de alguém que fuma um cigarro atrás do outro mostraria que, quanto mais a pessoa fuma, maior a chance de desenvolver câncer de pulmão. Sobre os projetos de reunião pela paz, os estudos descobriram que quanto maior o número de meditadores ou pessoas reunidos pela paz, combinado com a quantidade de tempo que meditam,
maior a influência da reunião sobre a diminuição da criminalidade e violência na sociedade. Um exemplo poderoso é o projeto de paz no Líbano, que reuniu um grupo de meditadores em Jerusalém em agosto e setembro de 1983, para demonstrar a influência radiante da paz. Embora o número de meditadores flutuasse ao longo do tempo, foi grande o suficiente para alcançar o efeito superradiância para Israel e o vizinho Líbano. O efeito ocorre quando um grupo de meditadores, especialmente treinados, se reúne diariamente ao mesmo tempo para criar e irradiar um efeito positivo na sociedade. Os resultados do estudo de 2 meses mostraram que nos dias em que houve alta participação de meditadores, ocorreu redução de 76% de mortes na guerra. Outros efeitos incluíram a redução de crimes e incêndios, diminuição de acidentes de trânsito, menos terrorismo e aumento do crescimento econômico. Os resultados foram replicados em 7 experimentos consecutivos durante um período de 2 anos no auge da Guerra do Líbano. Tudo isso foi alcançado simplesmente combinando a intenção das pessoas por paz e coerência com as emoções elevadas de amor e compaixão. Isso demonstra claramente que, quanto mais unificada a consciência de um grupo de pessoas dentro de uma energia elevada e específica, mais ela pode mudar a consciência e a energia de outras pessoas de maneira não local. Naquele que é considerado um dos 3 principais estudos de reuniões pela paz no hemisfério ocidental, a RAND Corporation reuniu quase 8.000 e às vezes mais meditadores treinados para se concentrar na paz e coerência mundial durante 3 períodos de 8 a 11 dias cada, de 1983 a 1985. Os resultados mostraram que nesses períodos o terrorismo mundial diminuiu 72%. Você consegue imaginar os resultados e efeitos positivos, bem como a velocidade com que ocorreriam se esse tipo de meditação e atenção plena fizesse parte do currículo educacional? Ainda em outro estudo, dessa vez na Índia, 7.000 pessoas se reuniram para se concentrar na paz mundial, de 1987 a 1990. Durante esses 3 anos, o mundo testemunhou transformações notáveis rumo à paz mundial. A Guerra Fria acabou, o Muro de Berlim caiu, a Guerra Irã-Iraque terminou, a África do Sul começou a avançar para a abolição do apartheid e os ataques terroristas diminuíram. O que surpreendeu a todos foi a rapidez com que essas mudanças globais ocorreram, todas de forma relativamente pacífica. De 7 de junho a 30 de julho de 1993, cerca de 2,5 mil meditadores se reuniram em Washington, em um experimento altamente controlado para se concentrar na paz e na energia coerente. Nos primeiros 5 meses do ano, os crimes violentos haviam registrado elevação constante. Logo após o início do estudo, porém, começou a ocorrer significativa redução na violência, na criminalidade e no estresse em Washington. Esses resultados apontam para o fato de que um grupo relativamente pequeno, reunido em amor e propósito, pode ter significativo efeito estatístico em uma população diversa. Em 11 de setembro de 2001, seres humanos de todo o planeta assistiram em horror, choque, medo, terror e tristeza à cobertura imediata dos meios de comunicação quando aviões colidiram contra o World Trade Center em Nova York. Em um instante, a consciência coletiva mundial sintonizou naquele evento. Poderosas manifestações emocionais ocorreram ao redor do mundo à medida que as pessoas se uniam para cuidar umas das outras. No desenrolar dos eventos de 11 de setembro, os cientistas do projeto de consciência global da Universidade de Princeton coletaram dados via internet de mais de 40 dispositivos pelo mundo. Quando os dados chegaram a um servidor central em Princeton, Nova Jersey, os cientistas testemunharam mudanças drásticas de padrões em seu gerador de eventos aleatórios. Pense em um gerador de eventos aleatórios
como um sorteio computadorizado. Ele mede cara ou coroa, ou uns e zeros. Portanto, de acordo com as estatísticas, deve produzir resultados quase meio a meio. As mudanças drásticas nos padrões, logo após o evento, levaram os cientistas a determinar que a resposta emocional coletiva da comoção foi suficiente para ser medida no campo magnético da Terra. Todos esses estudos apontam para evidências significativas de que meditações em grupo, do tamanho certo, com meditadores qualificados, que mudam as próprias emoções e energia, podem influenciar e criar efeitos mensuráveis e não localizados sobre a paz e a coerência global. Se esses projetos de reuniões pela paz são uma força de coerência em toda a sociedade, haveria forças antitéticas trabalhando contra os seres humanos para produzir incoerência. O relacionamento da Terra com os ciclos solares. À medida que a Terra gira todos os dias em torno de seu eixo, a cada manhã o Sol traz luz para a escuridão, calor e conforto para o frio da noite, fotossíntese para as plantas e segurança para os seres humanos. Por isso, já em 14.000 a.C., a adoração ao Sol era esboçada em lâminas de pedra e paredes de cavernas. Inúmeras mitologias do Antigo Egito e Mesopotâmia, dos maias, astecas e aborígenes australianos, para citar apenas algumas, exaltaram o Sol como digno de adoração, bem como fonte de esclarecimento, iluminação e sabedoria. Independentemente da localização, a maioria das culturas reconheceu o Sol como principal controlador de toda a vida na Terra, porque sem ele, a vida aqui não poderia existir. Os humanos são, em larga medida, seres eletromagnéticos, entidades que enviam e recebem mensagens via energias vibracionais constantemente, cujo corpo é composto de luz e informação organizadas gravitacionalmente. De fato, todo material deste mundo tridimensional é luz e informação organizadas gravitacionalmente. Somos seres eletromagnéticos individuais, bem como pequenos elos na cadeia de um mundo eletromagnético cujas partes individuais não podem ser separadas do todo. Em grande escala, é impossível negar a interconectividade entre a energia do Sol, a energia da Terra e a energia de todas as espécies vivas. Em um micronível, você só precisa observar o ciclo de vida de uma fruta ou vegetal para entender a interdependência. O vegetal ou fruta começa como uma semente, quando condições ambientais como água, temperatura, solo rico em nutrientes e fotossíntese conspiram, permitem que a semente germine. Com o tempo, o broto da semente se torna parte de um ecossistema, bem como fonte de sustento e alimento para várias formas de vida. Essa cadeia complexa e o delicado equilíbrio de eventos começam pela singular localização da Terra no sistema solar. A Terra situa-se na chamada Zona Habitável Circunstelar, uma faixa de distância orbital em torno de uma estrela na qual um planeta pode manter água na forma líquida. Embora o Sol esteja a quase 150 milhões de quilômetros de distância, quando se torna ativo, tem consequências significativas para a vida na Terra, porque Terra e Sol se relacionam por campos eletromagnéticos. O objeto do campo eletromagnético da Terra, veja a figura 13.1 que aparece para você agora, é protegê-la dos efeitos nocivos da radiação solar, das manchas solares, raios cósmicos e outras formas de clima espacial. Embora não sejam totalmente compreendidas, as manchas solares são áreas relativamente escuras e frias do Sol, causadas por interações dentro de seu campo magnético. Podem ter até 51 mil quilômetros de diâmetro. Você pode pensar em manchas solares como uma tampa em uma garrafa de líquido com gás. Se você agitar a garrafa e remover a tampa, ela produzirá uma grande liberação de fótons, que é luz, e outras formas de radiação de alta frequência. Sem a proteção e o isolamento dos campos eletromagnéticos da Terra,
a vida como a conhecemos não poderia existir, pois seríamos constantemente bombardeados por um fluxo de partículas mortais. Por exemplo, quando ocorrem explosões solares, o campo eletromagnético da Terra protege o planeta, desviando trilhões de toneladas de emissões fotônicas chamadas de ejeção coronal em massa. As ejeções coronais em massa são enormes explosões de plasma e campos magnéticos da coroa solar que podem se projetar por milhões de quilômetros no espaço. Seus efeitos tendem a atingir a Terra cerca de 24 a 36 horas após a ocorrência. As ejeções comprimem o campo da Terra, aquecendo seu núcleo de ferro. Quando o núcleo é alterado, altera o campo eletromagnético do planeta. As ejeções fazem parte dos ciclos solares que ocorrem aproximadamente a cada 11 anos, com potencial para perturbar todos os organismos vivos da Terra. O registro dos ciclos solares teve início em 1755, e em 1915, um garoto russo de 18 anos, chamado Alexander Chizhevsky, levou a compreensão da humanidade sobre o Sol e sua relação com a Terra a outro nível, ao passar o verão observando o Sol. Naquele verão, Alexander começou a conjecturar que períodos de atividade solar poderiam ter efeitos no mundo orgânico. Um ano depois, foi recrutado na Primeira Guerra Mundial, quando não estava lutando pela Rússia, seguia na observação do Sol. Alexander notou que as batalhas tendiam a aumentar ou diminuir conforme a força das explosões solares. Veja o gráfico 14 que aparece para você. Mais tarde, compilou a história de 72 países de 1749 a 1926, comparando o número anual de eventos políticos e sociais importantes, início de guerras, revoluções, surtos de doenças e violência. Com o aumento da atividade solar, demonstrando uma correlação entre a atividade solar e a excitabilidade humana, é interessante que a atividade solar também foi associada ao florescimento humano, incluindo inovações em arquitetura, ciência, artes e mudanças sociais. Todo ponto onde a linha vermelha sobe no gráfico representa uma erupção solar ou mancha solar, ocorridas entre 1750 e 1922. As linhas azuis representam eventos históricos importantes ocorridos no mesmo período. Alexander, por fim, determinou que 80% dos eventos mais significativos dos países examinados ocorreram durante eventos solares e períodos de atividade geomagnética. A liberação de energia solar, carregada de informações, parece em perfeita coerência com as atividades, a energia e a consciência do nosso planeta. Na última década, muito se falou sobre como a energia solar afeta o planeta e toda a vida que o habita. Em 2012, os pessimistas pensaram que o fim do calendário maia, correlacionado ao solstício de dezembro, significava que o fim do mundo estava próximo. Os astrólogos atuais falam sobre a Era de Aquário. Uma era astrológica consiste em cerca de 2.150 anos, correspondentes ao período para o equinócio vernal passar de uma constelação do zodíaco para a próxima, como início de uma nova consciência para a humanidade. Astrônomos e cosmologistas falam sobre alinhamento galáctico, evento astronômico que ocorre a cada 12.960 anos, quando o Sol se alinha ao centro da Via Láctea. Independentemente daquilo em que você acredita, todas essas ocorrências apontam para ciclos solares que aumentam a energia do Sol que chega à Terra. Como somos seres eletromagnéticos conectados à Terra por campos eletromagnéticos e protegidos do Sol por campos eletromagnéticos, o aumento da energia solar vai modificar tanto a energia da Terra quanto nossa energia pessoal. Isso significa que essa nova energia tem o potencial de influenciar os seres humanos de maneira positiva ou negativa, dependendo da energia individual. Por exemplo, se você está sentindo separação, vivendo por emoções de sobrevivência, escravizado pelos hormônios e substâncias químicas do estresse, seu cérebro e coração serão acionados de maneira incoerente. Isso vai causar divisão e desequilíbrio em sua energia e consciência.
e o aumento de energia solar vai intensificar esse estado de ser. Portanto, se você está vivendo em incoerência, essa incoerência será amplificada. Da mesma forma, se você estiver vivendo em alinhamento coerente de cabeça e do coração, trabalhando todos os dias em suas meditações para se conectar ao campo unificado e para superar crenças e atitudes limitadas, será impulsionado ainda mais em direção à verdade e à compreensão de quem é e de qual é o seu propósito. Em suma, estamos no meio de uma iniciação e será necessária uma tremenda dose de vontade, percepção e consciência para manter o foco a fim de não sucumbir a essas energias excitáveis. Se conseguirmos manter o foco, em vez de sermos vítimas da incerteza, poderemos transmutar essa energia em maiores graus de ordem, coerência e até de paz, tanto pessoal quanto global. Nos termos mais simples, essa energia endossará quem você está sendo, isto é, como está pensando e sentindo. Ressonância Schumann. Em 1952, o físico e professor alemão Schumann levantou a hipótese de que havia ondas eletromagnéticas mensuráveis na atmosfera, na cavidade ou espaço entre a superfície da Terra e a ionosfera. De acordo com a NASA, a ionosfera é uma camada abundante de elétrons, átomos ionizados e moléculas que se estende a partir de uns 50 quilômetros acima da superfície da Terra até o limite do espaço, cerca de 900 quilômetros acima. Essa região dinâmica cresce, encolhe e se divide em sub-regiões, com base nas condições solares, e é um elo crítico na cadeia de interações Sol-Terra. É essa estação de energia celestial que possibilita as comunicações por rádio. Em 1954, Schumann e Koenig confirmaram a hipótese de Schumann, detectando ressonâncias na frequência principal de 7,83 Hz. Assim, a ressonância Schumann foi estabelecida medindo-se as ressonâncias eletromagnéticas globais geradas e provocadas por descargas atmosféricas na ionosfera. Você pode pensar nessa frequência como um diapasão da vida. Em outras palavras, como uma frequência de fundo que influencia o circuito biológico do cérebro dos mamíferos, o cérebro subconsciente abaixo do neocórtex, que também é o lar do sistema nervoso autônomo. A frequência Schumann afeta o equilíbrio, a saúde e a natureza de nosso corpo mamífero. De fato, a ausência da ressonância Schumann pode causar sérios problemas de saúde mental e física no corpo humano. Isso foi demonstrado pela pesquisa do cientista alemão Rutger Wever, do Instituto Max Planck de Fisiologia Comportamental na Alemanha. No estudo, ele manteve voluntários, jovens e saudáveis, por 4 semanas em bunkers subterrâneos hermeticamente fechados, que filtravam a frequência Schumann. Ao longo das 4 semanas, o ritmo circadiano dos alunos foi alterado, provocando sofrimento emocional e enxaquecas. Quando Wever introduziu a frequência Schumann de volta nos bunkers, após apenas uma breve exposição a 7,83 Hz, a saúde dos voluntários voltou ao normal. Até onde sabemos, o campo eletromagnético da Terra tem protegido e sustentado todas as coisas vivas com essa pulsação de frequência natural de 7,83 Hz. Você pode pensar na ressonância Schumann como o batimento cardíaco da Terra. Os antigos rishis indianos se referiam a isso como Om, ou a encarnação do som puro. Por coincidência ou não, 7,83 Hz também é uma frequência muito poderosa, usada no arrastamento das ondas cerebrais, pois está associada a baixos níveis de alfa e a faixa superior dos estados de onda teta. É essa faixa de ondas cerebrais que nos permite ir além da mente analítica e entrar no subconsciente. Assim, essa frequência também tem sido associada a altos níveis de sugestionabilidade, meditação, aumento dos níveis do hormônio do crescimento e do fluxo sanguíneo cerebral. Parece então que a frequência da Terra e a frequência do cérebro têm ressonâncias muito semelhantes
e que o sistema nervoso pode ser influenciado pelo campo eletromagnético da Terra. Talvez seja por isso que sair da cidade e fazer contato com a natureza muitas vezes proporcione um efeito tão calmante. O conceito de emergência. Em 1996, pesquisadores do Instituto de Matemática do Coração descobriram que quando o coração de um indivíduo está em estado de coerência ou ritmo harmonioso, irradia um sinal eletromagnético mais coerente para o ambiente, e esse sinal pode ser detectado pelo sistema nervoso de outras pessoas, assim como por animais. Como você já sabe, o coração gera o campo magnético mais forte do corpo, que pode ser medido a vários metros de distância. Isso proporciona uma explicação crível para o fato de, quando alguém entra em uma sala, você conseguir sentir ou captar o humor ou o estado emocional do indivíduo, independentemente de sua linguagem corporal. Do ponto de vista puramente científico, podemos então perguntar: se esse fenômeno funciona em nível individual, pode funcionar em nível global? Em 2008, mais de uma década depois, o Instituto de Matemática do Coração lançou a Iniciativa de Coerência Global, um esforço internacional baseado na ciência para ajudar a ativar o coração da humanidade a promover a paz, a harmonia e uma mudança na consciência global. A Iniciativa de Coerência Global se baseia nas seguintes crenças: saúde, pensamentos, comportamentos e emoções humanos são influenciados pela atividade geomagnética solar, o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é um mensageiro de informações biologicamente relevantes que conectam todos os sistemas vivos. Todos os seres humanos influenciam o campo eletromagnético de informações vitais da Terra. A consciência humana coletiva, na qual um grande número de pessoas está intencionalmente focado em estados centrados no coração, cria ou afeta o campo de informação global. Portanto, emoções elevadas de cuidado, amor e paz podem gerar um ambiente de campo mais coerente, que pode beneficiar outras pessoas e ajudar a compensar a discórdia e a incoerência planetárias atuais. Com o ritmo cardíaco e as frequências cerebrais humanos, bem como os sistemas cardiovascular e nervoso autônomo, se sobrepõem ao campo de ressonância da Terra. Os cientistas da Iniciativa de Coerência Global sugerem que fazemos parte de um ciclo de feedback biológico no qual não apenas recebemos informações biológicas relevantes do campo, mas também alimentamos esse campo com informações. Em outras palavras, os pensamentos, que é a consciência, e emoções, que é a energia, humanos interagem com e codificam informações no campo magnético da Terra. E essas informações são distribuídas em ondas portadoras, sinal no qual as informações são gravadas ou carregadas ao redor do globo. Para aprofundar a pesquisa e testar a hipótese, usando sensores de última geração localizados em vários pontos do mundo, o Instituto de Matemática do Coração criou o Sistema de Monitoramento da Coerência Global, para observar mudanças no campo magnético da Terra. Projetado para medir a coerência global, ele usa um sistema de magnetômetros altamente sensíveis para medir continuamente sinais magnéticos que ocorrem na mesma faixa das frequências fisiológicas humanas, incluindo cérebro e sistema cardiovascular. Também monitoram continuamente a atividade causada por tempestades solares, explosões e a velocidade do vento solar, resultante de tempestades solares, perturbações de ressonância Schumann e potencialmente as assinaturas de grandes eventos globais de forte componente emocional. Por que estão fazendo isso e o que a pesquisa sugere? Se você pode criar intencionalmente um campo eletromagnético coerente ao redor do corpo e está relacionado ou conectado a alguém que também está intencionalmente criando um campo eletromagnético ao redor do corpo, as ondas desse campo compartilhado começam a se sincronizar de maneira não localizada. À medida que as ondas de ambos são sincronizadas, geram ondas maiores e campos magnéticos mais fortes ao seu redor.
conectando-o ao campo eletromagnético da Terra com um campo de influência aumentado. Se pudéssemos criar uma comunidade de pessoas espalhadas por todo o mundo, com cada uma intencionalmente elevando a energia de seu campo pessoal em direção à paz maior, não seria possível essa comunidade começar a produzir um efeito global no campo eletromagnético da Terra? Essa comunidade intencional poderia criar coerência onde há incoerência e ordem onde tem havido desordem. As evidências dos estudos de reuniões pela paz sugerem que nossos pensamentos e sentimentos têm um efeito mensurável em todos os sistemas vivos. Você pode ter ouvido falar nisso como conceito de emergência. Visualize a sincronicidade de um cardume de peixes ou um bando de pássaros voando em uníssono, em que todas as criaturas parecem operar a partir de uma só mente, conectadas por um campo invisível de energia, de modo não localizado. A singularidade desses fenômenos é que não são de cima para baixo. Não há um líder. São fenômenos de baixo para cima. Todos lideram porque agem como uma mente única. Quando uma comunidade global se reúne em nome da paz, do amor e da coerência, de acordo com a emergência, devemos ser capazes de produzir um efeito no campo eletromagnético da Terra, bem como no campo uns dos outros. Imagine então como seria se todos nós comportássemos, vivêssemos, prosperássemos e operássemos como um só. Se entendêssemos que somos uma só mente, um organismo conectado e unido pela consciência. Entenderíamos que ferir o outro ou afetar o outro de qualquer maneira é fazer a mesma coisa conosco. Esse novo paradigma de pensamento seria o maior salto evolutivo já dado por nossa espécie, tornando a necessidade de guerra, luta, competição, medo e sofrimento um conceito antiquado. Mas como essa possibilidade pode se tornar realidade? Coerência versus incoerência. Como você pode imaginar, temos que ativar dois centros significativos no corpo humano: coração e cérebro, para criar algum tipo de efeito no campo da Terra, que por sua vez pode influenciar o campo de outro indivíduo. Como aprendemos no capítulo 4, enquanto o cérebro naturalmente é o centro da consciência e da percepção, o coração, centro da unidade, da totalidade e de nossa conexão com o campo unificado, tem um cérebro próprio. Quando as pessoas conseguem regular seus estados internos de cuidado, bondade, paz, amor, gratidão, apreciação e reconhecimento, à medida que o coração se torna mais coerente e equilibrado, envia um sinal muito forte ao cérebro, fazendo com que este fique mais coerente e equilibrado. Isso ocorre porque coração e cérebro mantêm comunicação contínua. Da mesma forma, quando alguém vai além da associação com seu corpo, ambiente e tempo e retira a atenção da matéria e dos objetos, torna-se corpo nenhum, pessoa nenhuma, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Como você bem sabe, a essa altura, quando as pessoas superam a si mesmas e colocam a consciência no mundo imaterial da energia, conectam-se ao campo unificado, lugar onde não há mais separação entre qualquer corpo, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer lugar e qualquer tempo. Isso faz com que se unifiquem com a consciência de todo o corpo, toda pessoa, toda coisa, todo lugar e todo tempo. Como consciência, entram no campo quântico de energia e informação, lugar onde a consciência e a energia podem influenciar o mundo material de forma não localizada. O efeito colateral desse processo produz mais coerência no cérebro e na energia, de modo que nossa biologia fica mais íntegra. Em nossa pesquisa, descobrimos que, quando o cérebro fica mais coerente, afeta o sistema nervoso autônomo e o coração. O coração, conexão com o campo unificado, age como um catalisador para amplificar o processo de coerência cerebral.
Como o coração envia mais informações ao cérebro do que o cérebro envia ao coração, quanto mais coerência você obtém por meio das emoções elevadas do coração, mais o cérebro e o coração se sincronizam. A sincronização produz efeitos mensuráveis, não apenas dentro do corpo, mas também no campo eletromagnético ao redor do corpo. Quanto maior o campo que produzimos ao redor do corpo, mais podemos afetar outras pessoas de maneira não local. Mas como sabemos disso? Porque vimos acontecer repetidamente nas medições de variabilidade da frequência cardíaca de nossos alunos. Evidências da influência do campo eletromagnético do coração no campo de outro coração também podem ser vistas em um estudo do Instituto de Matemática do Coração, no qual 40 participantes foram divididos em grupos de 4, em torno de 10 mesas de cartas. Embora o ritmo cardíaco dos 4 participantes da mesa fosse medido, apenas 3 eram treinados para elevar as emoções por meio das técnicas do Instituto de Matemática do Coração. Quando os 3 participantes treinados aumentaram sua energia e enviaram sentimentos positivos ao participante não treinado, este também entrou em estados mais elevados de coerência. Os autores do estudo concluíram: foram encontradas evidências de sincronização de coração para coração entre os indivíduos, o que dá crédito à possibilidade de biocomunicações de coração para coração. A chave do processo de coerência é ir além da mente analítica. Sabemos disso pelas várias análises das imagens cerebrais de nossos alunos. A participação deles também demonstrou que, com prática suficiente, a coerência pode ser alcançada em um período relativamente curto. Quando o cérebro pensante fica quieto, entra nos estados de ondas alfa ou teta, e isso abre a porta entre a mente consciente e a subconsciente. O sistema nervoso autônomo fica mais receptivo à informação. Ao elevar nossa energia com sentimentos de emoções elevadas, nos tornamos menos matéria e mais energia, menos partícula e mais onda. Quanto maior o campo que conseguimos criar com essas energias, como energia, percepção e consciência, mais podemos influenciar os outros de maneira não local. Quanto mais energia você conseguir criar com as emoções elevadas do coração, mais se conectará ao campo unificado, o que significa que experimentará mais totalidade, conexão e unidade. Mas você não pode experimentar a conexão quando está incoerente, se sentindo separado ou vivendo pelos hormônios do estresse. Quando as substâncias químicas liberadas pelo estresse incitam o cérebro, nos sentimos desconectados do campo unificado e tendemos a fazer escolhas menos evoluídas. Sabemos sem dúvida que as emoções de competitividade, medo, raiva, indignidade, culpa e vergonha nos mantêm separados uns dos outros, porque produzem frequências mais lentas e mais baixas do que emoções elevadas, como amor, gratidão, carinho e bondade, que produzem frequências mais altas e mais rápidas. Também sabemos que, quanto mais rápida a frequência, mais energia presente. Isso nos levou a fazer várias perguntas. E se reuníssemos várias centenas de pessoas em uma sala, as orientássemos a abrir o coração e gerar estados energéticos elevados, e depois lhes pedíssemos para enviar a intenção para o maior bem de um grupo selecionado de pessoas reunidas na mesma sala? O que aconteceria se o campo eletromagnético ao redor do corpo de cada pessoa se fundisse com o campo da pessoa sentada ao seu lado? Esses estados emocionais elevados poderiam começar a produzir uma mudança de energia na sala. Seria possível que todos que experimentassem emoções e energias elevadas pudessem começar a criar coerência dentro de uma comunidade? Construção de um campo coerente coletivo. No início de 2013, estabelecemos uma parceria com os amigos do Instituto de Matemática do Coração para aprofundar nossa pesquisa.
Desde que começamos a medir os estados fisiológicos de nossos alunos, examinamos milhares de cérebros e corações, resultando em uma quantidade significativa de informações. Ficamos impressionados e intrigados com alguns dados que coletamos quando pessoas comuns começam a fazer o incomum. Ao longo dessa jornada, e em colaboração com o Instituto de Matemática do Coração, vimos medições incríveis em nossos alunos. Fizemos medições igualmente surpreendentes da energia coletiva nas salas onde os alunos se reuniram, medições que mostram aumentos consistentes e diários de energia, usando um sofisticado sensor russo chamado Sputnik, mencionado brevemente no capítulo 2. Como emoções elevadas, relacionadas à atividade do sistema nervoso autônomo, produzem campos eletromagnéticos, o aumento dessas emoções resulta em alterações na microcirculação sanguínea, transpiração e outras funções do corpo. Por ser muito sensível, o Sputnik pode quantificar flutuações ambientais, medindo mudanças barométricas, umidade relativa, temperatura do ar, campos eletromagnéticos e muito mais. Agora, veja os gráficos 15A e 15B que aparece para você. Nessas medições, em nossas oficinas, você pode ver uma tendência de aumento na energia coletiva na sala. A primeira linha em vermelho é o valor basal da energia da sala antes do início do evento. Ao observar as linhas vermelhas, azul, verde e, por fim, marrom, cada cor representa um dia diferente, você pode ver que a energia aumenta constantemente a cada dia. Nos gráficos 15C e 15D que aparece para você, a escala de cores é a mesma, mas reflete intervalos específicos durante as meditações matinais de cada dia e representa a melhora do desempenho dos alunos em aumentar a energia da sala, criando assim mais coerência unificada. As leituras do Sputnik demonstram que a energia coletiva criada pelos alunos do primeiro ao último dia de oficina aumenta de modo constante. Dentro dessa tendência, descobrimos que a maioria dos grupos é extremamente focada e que a energia aumenta todos os dias, cerca de 1/4 do tempo. A energia permanece relativamente igual nos primeiros 1 ou 2 dias, mas a seguir aumenta de modo muito significativo. Acreditamos que isso ocorre porque no primeiro e segundo dia, os alunos trabalham para quebrar os laços emocionais e energéticos que os mantêm conectados à realidade presente e passado. Portanto, nesse período, utilizam um campo unificado para construir os campos eletromagnéticos pessoais. Essa retirada de energia do campo unificado tende a causar a queda da energia coletiva na sala. Porém, quando os campos individuais ficam maiores, mais intensos e mais coerentes, se entrelaçam uns nos outros, e é aí que vemos aumentos drásticos na energia da sala. Na figura 13.2 que aparece para você, quando duas ondas coerentes se juntam, criam uma onda maior. Isso é chamado de interferência construtiva. Quanto maior a onda, maior a amplitude de energia. Como resultado das ondas mais coerentes dos nossos alunos se formando durante as nossas oficinas, a energia do campo do grupo aumenta e, em seguida, há mais energia para curar e criar ou acessar níveis de mente superiores, o que às vezes leva a experiências místicas. Minha equipe e eu nos impressionamos constantemente com as curas profundas de nossos alunos, a capacidade deles de aumentar e regular estados elevados e os relatos de experiências místicas ou insights perspicazes sobre a própria vida como resultado de aprender a regular as ondas cerebrais, abrir o coração e entrar em coerência. Alguns episódios podem ser rotulados como milagre, mas acreditamos que apenas faça parte do processo de se tornar sobrenatural. Isso nos levou a indagar se nossos alunos poderiam afetar o sistema nervoso de outras pessoas, e em caso afirmativo, quais seriam as implicações.
Essas perguntas acabariam por promover o nascimento do Projeto Coerência. Projeto Coerência. Em colaboração com o Instituto de Matemática do Coração, realizamos inúmeras experiências em nossas oficinas avançadas com uma pequena amostra aleatória de cerca de 50 a 75 pessoas. Conectamos monitores de variabilidade de frequência cardíaca no peito destas e as colocamos na primeira fila da sala para 3 meditações ao longo de 24 horas. Como a variabilidade de frequência cardíaca não só fornece informações sobre a coerência do coração, mas também sobre o cérebro e as emoções, queríamos medir a variabilidade da frequência cardíaca dos indivíduos durante 24 horas. Para iniciar a meditação, todos na sala colocam a atenção no centro do coração e começam a respirar lenta e profundamente por esse centro, como você aprendeu no capítulo 7. Depois, cultivam e sustentam uma emoção elevada por 2 a 3 minutos, ampliando os campos eletromagnéticos do coração e passando de um estado de egoísmo para um estado de altruísmo. Então, pedimos ao grupo de 550 a 1.000 alunos para transmitir a energia de suas emoções elevadas para além do corpo, para o espaço da sala inteira. A seguir, pedimos que coloquem o pensamento intencional dessa frequência no bem maior dos alunos sentados na frente da sala, que usam os monitores de variabilidade de frequência cardíaca, que suas vidas sejam enriquecidas, que seus corpos sejam curados e que experiências místicas os encontrem. Nosso objetivo era medir a energia coletiva na sala e seu potencial efeito não local nas pessoas com os monitores de variabilidade de frequência cardíaca. Será que os níveis elevados de energia e frequência em forma de amor, gratidão, plenitude e alegria poderiam levar o coração de outra pessoa a entrar em coerência, mesmo do outro lado da sala? Os resultados confirmaram nossa hipótese. Não só a energia transmitida produzia um efeito de coerência nas pessoas que usavam os monitores de variabilidade de frequência cardíaca, como cada coração entrou em coerência exatamente no mesmo momento, na mesma meditação, no mesmo dia. Não foi uma ocorrência isolada. Encontramos resultados constantes em nossos eventos. Mas o que isso significa? Nossos dados sustentam a crença do Instituto de Matemática do Coração de que existe um campo invisível pelo qual informações são comunicadas. Esse campo liga e influencia todos os sistemas vivos, bem como a consciência humana coletiva. Por causa desse campo, as informações são comunicadas entre pessoas de maneira não local, em nível subconsciente, por meio do sistema nervoso autônomo. Em outras palavras, estamos vinculados e conectados por um campo de energia invisível, e esse campo energético pode afetar o comportamento, estados emocionais e pensamentos conscientes e inconscientes de todo mundo. Como toda frequência transporta informações, os campos magnéticos produzidos no coração dos alunos atuavam como ondas portadoras de informação. Se em nossas oficinas podemos produzir efeitos não locais sobre os outros, será que emoções elevadas e centradas no coração poderiam produzir efeitos não locais sobre filhos, parceiros, colegas de trabalho ou qualquer pessoa com quem tenhamos um relacionamento ou uma conexão? Se você observar a figura 13.3 que aparece para você, verá 17 pessoas entrando em coerência cardíaca exatamente no mesmo horário, no mesmo dia, durante a mesma meditação. Todos os alunos que entraram em coerência cardíaca foram arrastados pela energia dos outros. Os que enviaram a energia adotaram a intenção pelo bem maior daqueles que usavam os monitores de frequência cardíaca. Os resultados mostram que, quando deixamos de nos atrapalhar, podemos nos tornar uma só mente e nos conectar uns com os outros de maneira não local. Através dessa conexão,
podemos influenciar o sistema nervoso autônomo de outras pessoas para que se sintam mais equilibradas, coerentes e completas. Imagine o que poderia acontecer se milhares de pessoas fizessem a mesma coisa em favor do mundo inteiro. Logo após esses eventos de meditação, nossos alunos começaram a mandar e-mails perguntando se, já que mostramos que de fato poderíamos criar uma mudança mensurável na energia de uma sala onde se reuniam 550 a 1.000 pessoas, poderíamos produzir o mesmo efeito em escala global. Assim, foram nossos alunos que pediram para organizarmos meditações globais, dando à luz o projeto Coerência. Transmitimos o primeiro projeto Coerência pelo Facebook em novembro de 2015, com mais de 6.000 pessoas de todo o mundo se unindo online para criar coletivamente um mundo mais amoroso e pacífico. Em nossa segunda meditação, mais de 36.000 espectadores online participaram. Em nossa terceira meditação global, foram mais de 43.000 unindo forças. Nossa intenção é continuar organizando eventos do Projeto Coerência, criando uma influência radiante de paz e amor sobre o planeta mais forte a cada ocasião. Nossa intenção é continuar organizando eventos do Projeto Coerência, criando uma influência radiante de paz e amor sobre o planeta mais forte a cada ocasião. Com o tempo, esperamos medir esses efeitos. Meditação do Projeto Coerência. Comece reconhecendo seu centro do coração, com foco e consciência. Prenda-se a esse centro. Abra o foco e comece a perceber o espaço que ocupa no espaço, bem como o espaço ao redor do espaço que seu coração ocupa no espaço. Então, mova-se como pensamento e consciência para o centro da Terra e irradie sua luz para além da Terra, para o espaço. Tudo o que eu quero que você faça é elevar sua frequência e manter essa emoção. Ainda como consciência e percepção, afaste-se lentamente da Terra. Depois, pegue a Terra como um pensamento e coloque em seu coração. Enquanto segura o planeta inteiro em seu coração, eleve a frequência da Terra como pensamento e transmita essa energia para além do seu corpo, para o espaço. Irradie seu amor para a Terra. Pós-fácil ser paz. O que espero que você leve deste livro é que não basta mudar seu estado de ser apenas quando medita. Não basta pensar e sentir a paz com os olhos fechados, abri-los e continuar o dia em estados limitados e inconscientes da mente e do corpo. Em muitos projetos e estudos de reunião pela paz, mencionados neste capítulo, quando os experimentos foram concluídos, os índices de violência e crime retornaram aos níveis basais. Isso significa que realmente temos que demonstrar a paz, o que requer que nosso corpo seja envolvido, e para isso precisamos sair do pensar para o fazer. Toda vez que modificamos nosso estado de ser e começamos o dia abrindo o coração para estados elevados que nos conectam ao amor pela vida, à alegria de viver, à inspiração por estar vivo, à gratidão por nosso futuro já ter acontecido e à bondade em relação aos outros, precisamos levar, manter e demonstrar essa energia e esse estado de ser ao longo do dia, seja sentado, em pé, andando ou deitado. Assim, quando eventos perturbadores acontecerem em nossa vida ou no mundo, se demonstrarmos paz, em vez de agir de modo inconsciente, previsível, irracionário, supostamente natural, expressando raiva, frustração, violência, medo, sofrimento ou agressividade, não mais contribuiremos para a velha consciência do mundo. Ao quebrar o ciclo e demonstrar paz pelo exemplo, possibilitamos que outros façam a mesma coisa. Como o conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo, quando passamos do pensar para o fazer e experimentamos as emoções de paz e equilíbrio interior, no momento em que começamos a incorporar a paz, realmente começamos a mudar o programa.
ao conter os comportamentos reativos e, com isso, deixar de criar experiências e emoções redundantes. Não mais disparamos e programamos os mesmos circuitos no cérebro. É assim que deixamos de condicionar o corpo a viver nas emoções autolimitantes da mente, e é assim que mudamos a nós mesmos e nosso relacionamento com o mundo ao redor. Toda vez que fazemos isso, literalmente ensinamos o corpo a entender quimicamente o que a mente entendeu intelectualmente. É assim que selecionamos e instruímos os genes latentes que nos fazem prosperar, não só sobreviver. A paz, então, está dentro de nós, e batemos na porta genética para ficar biologicamente assim. Não é isso que todo grande líder carismático, santo, místico e mestre da história pregou continuamente? É claro que no começo é antinatural ir contra anos de condicionamento automático, hábitos inconscientes, reações emocionais reflexivas, atitudes programadas e gerações de programação genética. Mas é exatamente assim que nos tornamos sobrenaturais. Fazer o que parece antinatural significa ir contra tudo aquilo que fomos geneticamente programados ou socialmente condicionados a viver quando ameaçados de alguma forma. Tenho certeza de que qualquer criatura que rompeu com a consciência da tribo, matilha, cardume ou rebanho para se adaptar a um ambiente em transformação deve ter sentido o desconforto e a incerteza do desconhecido. Mas não devemos esquecer que viver no desconhecido significa estar no reino das possibilidades. O verdadeiro desafio é não retornar ao nível de mediocridade com que a consciência social predominante concorda, só porque não vemos mais ninguém fazendo o que fazemos. A verdadeira liderança nunca precisa da confirmação dos outros. Requer apenas uma visão clara e uma mudança na energia, ou seja, um novo estado de ser, sustentadas por tempo suficientemente longo e executadas com uma vontade forte o bastante para que outras pessoas elevem a própria energia e sejam inspiradas a fazer o mesmo. Quando se elevam de seu estado limitado de ser para uma nova energia, elas veem o mesmo futuro que o líder vê. Existe força nos números. Depois de tantos anos ensinando sobre transformação pessoal, sei que ninguém muda enquanto não muda sua energia. De fato, quando alguém está realmente envolvido em mudanças, é menos provável que fale sobre isso e mais provável que demonstre. Essas pessoas trabalham para viver a mudança. Isso requer consciência, intenção, permanência no presente e atenção constante aos estados internos. Talvez a maior dificuldade não seja se sentir desconfortável, mas se sentir bem com desconforto. Porque desconforto é o que nos desafia a crescer, nos faz sentir mais vivos. Afinal, se estresse e resposta de sobrevivência resultam de não conseguirmos prever nosso futuro, pensar ou acreditar que somos incapazes de controlar um desfecho ou que as coisas vão piorar, abrir a mente e o coração para acreditar nas possibilidades requer ir contra milhares de anos de características de sobrevivência geneticamente programadas. Devemos abrir mão do que sempre usamos para conseguir o que queremos, para que algo muito melhor aconteça. Para mim, isso é a verdadeira grandeza. Se conseguimos fazer isso uma vez, desestabilizar as redes neurais de raiva, ressentimento e vingança, e ativar redes neurais relacionadas a cuidado, generosidade e apoio, e assim criar as emoções correspondentes, devemos ser capazes de fazer de novo, e a repetição das escolhas vai condicionar mente e corpo, neuroquimicamente, a se tornarem um só. Quando corpo e mente sabem como fazer, o processo se torna inato, familiar, fácil e natural. Pensar e demonstrar paz, que antes exigia consciência focada, torna-se um programa subconsciente. Criamos um novo estado de ser, pacífico e automático, o que significa que agora a paz está dentro de nós.
É assim que memorizamos uma nova ordem neuroquímica interna, maior do que qualquer condição no ambiente externo. Agora, não só somos a paz, mas a dominamos, bem como dominamos a nós mesmos e o ambiente. Quando um número suficiente de pessoas alcançar esse estado de ser, quando todo mundo estiver fechado com a mesma energia, frequência e consciência elevada, assim como cardumes de peixe ou bandos de aves se movendo em uma ordem unida, vamos começar a agir como uma só mente e emergir como uma nova espécie. Porém, se continuarmos agindo como um organismo canceroso em guerra contra si mesmo, nossa espécie não sobreviverá. E a evolução vai continuar esse seu grande experimento. Reserve tempo em sua vida ocupada para investir em si, porque ao fazer isso, estará investindo no seu futuro. Se o ambiente familiar controla como você pensa e sente, é hora de se afastar de sua vida e se voltar para dentro, a fim de reverter o processo de ser vítima da vida e, em vez disso, se tornar criador dela. Depois de ler este livro, você sabe que é possível mudar a si mesmo de dentro para fora, e que quando fizer essa mudança, ela se refletirá no mundo externo. Este é um momento da história em que não basta simplesmente saber, é hora de saber como. De acordo com a compreensão filosófica e os princípios científicos da física quântica, da neurociência e da epigenética, agora entendemos que a mente subjetiva influencia o mundo objetivo. Como a mente influencia a matéria, somos obrigados a estudar a natureza da mente. Nosso entendimento nos permite atribuir significado ao que fazemos. Se o conhecimento é o precursor da experiência, quanto mais conhecimento tivermos sobre o quanto somos poderosos, além de entender a ciência por trás de como as coisas funcionam, mais entenderemos o quanto nosso potencial é ilimitado, tanto como indivíduos quanto como um coletivo. Como aprofundamos e ampliamos constantemente a compreensão da interconectividade de todos os sistemas vivos e cada um de nós é um colaborador do campo da Terra, acredito que podemos criar e orientar coletivamente um futuro novo, pacífico e próspero neste planeta. Tudo começa com o hábito de se guiar pelo coração, elevar a energia e sintonizar-se com maior informação e frequências de amor e plenitude. Com esforço e intenção, devemos começar a produzir uma assinatura eletromagnética coerente. Assim como quando jogamos pedras em um lago tranquilo repetidamente, à medida que continuamos elevando a energia e abrindo o coração, produzimos campos eletromagnéticos cada vez maiores. Essa energia é informação, e cada um de nós tem o poder de dirigir sua energia com o intuito de produzir efeitos não locais sobre a natureza da realidade. Quando direcionamos a energia como observador, consciência ou pensamento, podemos começar a afetar uma causação descendente da matéria, ou, em outras palavras, podemos literalmente fazer a mente ser matéria. Quando praticamos esses conceitos de maneira constante, mudando nossos níveis de energia de estados de sobrevivência para maiores níveis de consciência, como compaixão, amor, gratidão e outras emoções elevadas, as assinaturas eletromagnéticas coerentes arrastam umas às outras. O efeito, então, é podermos unificar comunidades antes separadas pela crença de que somos apenas matéria. Depois de fazer a transição do nosso estado de ser de sobrevivência para amor, gratidão e criação, em vez de reagir com violência, terrorismo, medo, preconceito, competição, egoísmo e separação, de acordo com os quais, a propósito, a mídia, os comerciais, videogames e todos os tipos de estímulos estão constantemente nos lembrando e programando para viver, podemos nos manter juntos na crise. Não teremos mais necessidade de dividir, atribuir culpa ou buscar vingança. Cada vez que meditamos como uma comunidade global,
projetamos uma onda coerente, maior e mais forte de amor e altruísmo para todo o mundo. Se isso for feito vezes suficientes, devemos ser capazes não só de medir as mudanças de energia e frequência em todo o mundo, mas também de medir nossos esforços pelas mudanças positivas nos eventos que ocorrerão no futuro. Para defender a justiça e a paz, você tem primeiro que encontrar a paz dentro de si. Depois, deve demonstrar paz aos outros, o que significa que não pode defender a paz ou estar em paz enquanto estiver em guerra com o vizinho, odiando o colega de trabalho ou julgando seu chefe. Se todo mundo, e todo mundo mesmo, escolhesse a paz, e se nos juntássemos exatamente ao mesmo tempo, imagine o tipo de mudança positiva que poderíamos criar no futuro coletivo. Não haveria mais conflito. O que é igualmente poderoso é que, quando somos a personificação viva da paz, aparecemos para os outros como imprevisíveis, e então eles prestam atenção. Graças ao neurônios espelho, uma classe especial de células cerebrais acionada quando vemos alguém executar uma ação. Somos biologicamente programados para imitar o comportamento uns dos outros. Ser modelo de paz, justiça, amor, bondade, cuidado, compreensão e compaixão permite que outras pessoas abram o coração e passem de estados de sobrevivência agressivos e temerosos para o sentimento de totalidade e conexão. Pensa no que aconteceria se todos nós compreendêssemos como estamos interconectados uns com os outros e com o campo, em vez de nos sentirmos separados e isolados. Poderíamos realmente começar a assumir a responsabilidade por nossos pensamentos e emoções, porque finalmente entenderíamos como nosso estado de ser afeta toda a vida. É assim que começamos a mudar o mundo, mudando primeiro a nós mesmos. O futuro da humanidade não depende de uma pessoa, um líder ou Messias com uma consciência maior para nos mostrar o caminho. Muito pelo contrário, requer uma nova consciência coletiva, porque é pelo reconhecimento e aplicação da interconectividade da consciência humana que podemos mudar o curso da história. Embora pareça que estruturas e paradigmas antigos estão entrando em colapso, não devemos encarar isso com medo, raiva ou tristeza, porque esse é o processo pelo qual a evolução e as coisas novas ocorrem. Devemos encarar o futuro com uma nova luz, energia e consciência. Como mencionei, o velho precisa desmoronar e desaparecer antes que algo novo floresça. Importante nesse processo é não desperdiçar energia reagindo emocionalmente a líderes ou pessoas no poder. Quando capturam nossas emoções, capturam nossa atenção e, com isso, capturam nossa energia. É assim que as pessoas ganham poder sobre nós. Devemos defender princípios, valores e imperativos morais como liberdade, justiça, verdade e igualdade. Quando alcançarmos tudo isso mediante o poder do coletivo, nos uniremos amparados pela energia da unicidade, em vez de sermos controlados pela ideia de separação. Defender a verdade não é mais pessoal. Mediante a unificação e construção da comunidade, torna-se universal. Acredito que estamos à beira de um grande salto evolutivo. Outra maneira de dizer isso é que estamos passando por uma iniciação. Afinal, uma iniciação não é um rito de passagem de um nível de consciência para outro, e não é projetada para desafiar a estrutura de quem somos, a fim de que possamos crescer para o potencial maior. Talvez ao ver, lembrar e despertar para quem realmente são, os seres humanos possam se mover como uma consciência coletiva, de um estado de sobrevivência para um estado de prosperidade. Então, poderemos emergir para nossa verdadeira natureza e ter pleno acesso à nossa capacidade inata como seres humanos, que é dar, amar, servir e cuidar uns dos outros e da Terra. Assim, por que não se perguntar todos os dias:
o que o amor faria. Isso é quem realmente somos, e esse é o futuro que estou criando. Um futuro no qual cada um de nós se torna sobrenatural. E se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar por finalizar a série Como se tornar sobrenatural do Dr. Joe Dispenza. Esse é um livro muito especial para mim, e eu espero de coração que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos. Eu acredito que esse livro é um manual para mudarmos nós mesmos e tudo ao nosso redor. Precisamos sempre rever e rever esses ensinamentos, pois eles têm literalmente o poder de transformar nossas vidas. E se essa série fez sentido para você e tocou a sua alma de alguma maneira, eu te convido a se inscrever no meu canal. Isso me motiva muito a continuar trazendo mais conteúdo de valor. Até a próxima!